Agora a gente vai falar sobre um assunto que acompanha a vida de todas as mulheres, especialmente depois que a gente menstrua e começa ali a vida sexual. São as pílulas anticoncepcionais. Além de evitarem a gravidez, né, existem várias dúvidas sobre ela, a pílula. E é por isso que eu converso agora com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Simone Batiste Giroldi. Isso mesmo. Bem-vinda ao Ver Mais, doutora, tudo bem? Obrigada, Tatá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Para a gente começar, a pílula anticoncepcional realmente é essa bomba de hormônios que nos acompanha aí pelo menos por uns 30 anos, 25, 30 anos. As pílulas, elas vêm sendo cada vez com uma dosagem menor de hormônio. Isso é uma vantagem muito grande. Sim. Antigamente, quando surgiu a pílula anticoncepcional, a dosagem hormonal era gigantesca. Aí era uma bomba mesmo, né? Sim. E muitas mulheres se submetiam a isso porque não existiam outros métodos anticoncepcionais. E a pílula anticoncepcional foi uma liberdade para a mulher, né? Era isso que eu ia te falar, né? Muita gente hoje, né? Ai, a pílula. Mas se a gente for parar para pensar no avanço social e no empoderamento feminino, eu acho que começou com o surgimento da pílula anticoncepcional. A pílula não é um vilão agora, parece que ela é um vilão na vida das pessoas, né? Na vida da mulher. Não é isso. Cada pílula tem a sua dosagem, tem a sua formulação, depende da faixa etária que a mulher esteja, do problema que ela tem. Por exemplo, a paciente tem uma endometriose, e ela não pode menstruar e só pode fazer uso de uma pílula anticoncepcional pelo fator financeiro também, né? Sim. Existem outros métodos que eu sou super fã e indico e uso, que são os DIUs, né? Que são os dispositivos dentro do útero, que se torna tão prático para a mulher pelo nosso dia a dia. Sim. É tumultuado, né? E às vezes você vai acabar esquecendo de tomar uma pílula anticoncepcional, e né? aí bate o apavoro. Exatamente. O DIU, no caso, é tão seguro quanto, ou é mais seguro do que a pílula? Mais seguro, mais seguro que a pílula. Por que ele é mais seguro que a pílula? Porque não depende da gente ingerir, né? Ele já está ali bem posicionadinho, então... Mais o fator financeiro. Mas sabe que tem uma coisa muito legal? É que assim, aqui em Chapecó eu trabalhei na rede pública e funciona super bem a questão do uso de DIUs. Quem não tem possibilidade, quem não tem um plano de saúde e que não tem condições para colocar particular, no posto de saúde tem DIU. Olha! Só que é o DIU de cobre. Tá. É um DIU que dura 10 anos e ele não tem nenhum hormônio. Então, o efeito dele, o adverso, é que ele aumenta um pouco o padrão de sangramento. Tá. Então, a mulher bem instruída na consulta, ela vai saber como lidar se esse fluxo aumentar. Também pode aumentar as cólicas. Entendi. Porque o DIU, ele dentro do útero, ele faz uma reação inflamatória e ele fica um ambiente ruim para o espermatozoide subir. Entendi. Então ele acaba, o DIU ele é um dispositivo, sai daqui, não é para você, exatamente. E hoje, mais modernamente, tem o DIU de prata com cobre. Aí a prata veio para diminuir essa reação adversa do padrão de sangramento, né? A pílula atua do mesmo jeito que o DIU ou não? Não, são mecanismos diferentes. Como é que é a pílula? A pílula, tu vai ingerir ela vai passar, ela tem um mecanismo que passa pelo fígado, né? Que também é uma coisa que não é tão boa para a mulher, né? Quanto menos coisas você ingere, melhor para o fígado, melhor para o teu organismo, né? O DIU, o anticoncepcional faz com que você não ovule. Ah, entendi. Entende? Então, assim... O ciclo hormonal geralmente são 28 dias, o ciclo menstrual são 28 dias, digamos, né? O padrão menstrual normal da mulher. Quando você toma pílula, você não vai fazer picos hormonais, vai ter sempre estável, tu não vai ter o pico da ovulação. Quem não toma pílula, que faz métodos anticoncepcionais, que fazem métodos como preservativo, DIUs não hormonais, vai sentir. Vai sentir aquela TPM, tu vai saber certinho a tua fase do ciclo. A pílula é bom porque é justamente isso, né? Quando você toma direitinho, você sabe, bem, daqui a uma semana eu vou estar menstruando, eu vou parar. E os outros, tu sabe quando a TPM está chegando, né? Também, se você se controla e segue direitinho ali. Uma das indicações das pílulas geralmente são TPM. Pode ser para TPM também, né? E porque ela bloqueia, ela
como a pílula bloqueia tudo, então tu não vai sentir no teu corpo, por exemplo, a secreção vaginal mudando, ela fica mais pegajosa, uma clara de ovo. Isso está dizendo que você está ovulando. Entendi. A tua vontade de ter relação sexual muda também. Sim. Porque tu vai te despertar mais para te ter relação sexual. E geralmente porque quem é o está instinto. tomando pílula não quer engravidar, Exato. então já consegue. E daí tu tá bloqueada quando tu tá usando a pílula. Sim. Eu penso assim, eu recebo muitas pacientes e elas, ai, doutora, eu não quero mais a pílula. Eu sou super adepta a mulheres que estão informadas e sabem as consequências. Exato. As mulheres que cuidam do seu corpo, que eu, uma época, usei pílula porque eu estava numa fase da minha vida que era só pílula. Eu não tinha condição financeira de colocar um DIU. Exatamente. A pílula acabou sendo mais fácil, acesso mais fácil, né? Ela tem alguma contraindicação? Todas as mulheres podem usar? O custo é mais barato, mas na outra fase da minha vida, depois que eu parei para engravidar, eu pensei, opa, não, eu quero ficar sem pílula. Sim. Né? Eu quero sentir o meu corpo, eu quero sentir todas as fases, essa fase da mulher. Eu quero sentir a hora que eu estou mais produtiva, a hora que eu estou mais triste, a hora que eu estou mais ansiosa, a hora que eu estou com a TPM mesmo, que eu quero comer um doce, a hora que eu estou braba, assim, que tu quer dar aquela resmungada com o marido, com as crianças. Sim. Então eu me percebo. Oh, é meu ciclo menstrual. Entendi. Entende? E é muito bom a gente se conhecer, né? É delicioso a gente se conhecer. É fundamental a gente se conhecer. Todas as mulheres podem tomar pílula anticoncepcional? Então, nem todas as mulheres. Existem algumas doenças que fazem... Porque um anticoncepcional, dependendo a formulação dele, se ele é um anticoncepcional combinado, estrogênio e progesterona, ele pode causar se a paciente tem alguma facilidade para desenvolver trombose, pode desenvolver. Então, entendi. tem alguns... Não é só ir lá na farmácia e comprar uma pílula. A pílula da moda, a pílula que vai melhorar a minha pele, a pílula que diminui pelos, né? Então, era muito comum isso. E hoje eu vejo que as mulheres, antes de iniciar uma pílula anticoncepcional, ou trocar a pílula, ou pensar em outro método, elas vão até o ginecologista. Entendi. Eu percebo que as mulheres estão muito mais informadas e elas querem realmente saber por quê. Antigamente não era assim, né? Tu pegava aquilo e ia, aceitava. Hoje não. Mas isso é ótimo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Começamos a questionar, né? Exatamente. Gente, vamos fazer assim, ó, o papo tá ótimo. Eu vi aqui que já tem várias perguntas. A Daviane quer saber se quem toma anticoncepcional contínuo por muito tempo faz mal e quais seriam os efeitos? Não, na realidade você está bloqueada, é um ciclo artificial, tu está bloqueada, né? Na hora que você parar de fazer uso dessa pílula, tu vai retomar o teu ciclo menstrual normal, né? E não quer dizer que quem usa contínuo vai ter mais trombose ou não. Eu vi muitas perguntas sobre trombose aí. Não, é só se você tem um fator genético que faz alterar a cascata de coagulação que pode gerar uma trombose. Tá. Ou se tem um tipo de trombofilia, por exemplo. Não são todas as pílulas que vão causar, todas as pessoas que terão e nem todas as trombose por causa das pílulas, entendeu? Aí existem outros métodos para ser usado em pacientes que são, por exemplo, trombofílicas. Entendi. Tá bem? Vamos aproveitar aqui também a pergunta da Carla, que estava aqui, que já perguntou, que muita gente perguntou. Quem quer engravidar tem que parar de tomar pílula com quanto tempo antes de começar as tentativas ali? É muito importante ter uma gestação saudável. E então, é muito importante ter uma gestação saudável. Para você programar essa gestação, você precisa de um tempo, sim, né? Um período para alimentação, suplementação, atividade física. Tá. Porque, como for esse início de gestação, até iniciar a placentação, você vai ter uma gestação de baixo ou alto risco. Sim. Então, é fundamental esse preparo até um ano antes, tá? Os trabalhos falam em um ano antes. Existem pacientes, eu sempre digo, quer parar a pílula anticoncepcional? Para e vá consultar o seu ginecologista para fazer uma programação, fazer exames, fazer suplementação, programar sua atividade física para poder gestar. Tá. No mínimo, uns 3 ciclos daria para a gente estar pensando em gestar. Boa. A Eduarda, olha só, tomei a injeção que é para ser a cada 3 meses. Ela tomou em abril, só que ela está menstruando há mais de 30 dias. Ela quer saber se é normal. Não, não é normal. A adaptação não está correta, talvez. Não sei se foi a primeira vez que ela está usando, está desde abril. Ela tomou em abril. Abril, maio, junho, julho.
Então ela próxima seria teria em que julho. tem que reavaliar, de repente a primeira pílula, o primeiro injetável não vai se adaptar, precisa pelo menos uns 3 para saber se vai dar ou não. Mas tem coisas bem melhores do que uma pílula, uma injeção trimestral. Que seria? Tem a mensal, né? Tá. E também tem que saber qual é o motivo que ela está usando, né? Exato. Por exemplo, se a paciente está amamentando, ela pode usar essa trimestral. Se a paciente tem algum risco de trombose, tem que ser essa trimestral. Se tem algum tipo de endometriose, pode ser essa trimestral. Mas precisa de um período de adaptação. Para descobrir, né? Para descobrir. O Dilmirena pode engordar ou causar algum desconforto durante a relação sexual? E quais os principais efeitos colaterais dele? O Mirena é um progestágeno muito bom, né? Ele libera um pouquinho de hormônio por dia por 5 anos, né? Então, claro que quando você vai trocar o método, você está tomando uma pílula, por exemplo, você vai usar o Mirena. Como ele não tem o hormônio da pílula, tem essa transição. Então, vai aparecer um pouquinho mais de espinha, vai um pouco mais de queda de cabelo, mas é só um período de adaptação. O DIU não faz com que você tenha dor na relação sexual, tem que investigar outras causas, tá? O DIU, ele não faz retenção de líquido, não faz engordar, né? Então, assim, talvez seja uma alteração... Isso a pílula faz. Talvez seja uma alteração metabólica, né? Tem que entender qual que é o caso, né? Mas o caso da retenção de líquidos, isso a pílula faz? A pílula faz um pouco mais de retenção hídrica, sim. Tá. Pela parte hormonal. Boa tarde, eu tenho 47 anos, qual o perigo de uma gravidez? Ela toma a pílula 27, quer saber se tem 27 anos, né? Que ela se tem perigo de engravidar, o marido dela é diabético. Então ela falou que é obesa e quer saber se ela pode parar de tomar a pílula. Ela deve parar de tomar a pílula, ela está com 47 anos, então ela está mais para menopausa do que para uma gestação. E não só por isso, ela corre riscos. A gente sempre tem que fazer a mudança dos métodos a partir de 35 anos, tem que ser reavaliado. Olha, interessante. E paciente que é obesa, ela tem um fator de risco, então não pode tomar... É um fator de risco, ela não pode estar tomando pílula anticoncepcional. Tá. Sônia, respondido então. Quero parar com a pílula, pensei em colocar o DIU sem hormônios. Sim. Então ela quer saber quais são os prós e contras sobre esse DIU. Primeiro tem que saber se você tem indicação de DIU. O que a gente tem que saber? Se dentro da tua cavidade uterina ela é normal. Então faria uma ultrassom para a gente saber se tem indicação. Porque se tiver um septo, algum mioma, não é indicativo de DIU. Tá. Os DIUs não hormonais, existem uma linha de DIUs. Tem o de cobre, tem o de cobre com prata e tem os DIUs de cobre com prata mini e só de cobre mini. Então tem essa alternativa para úteros que não ficaram grávidos ainda, que são os DIUs menores. Então é sensacional esse método, tá? E ela perguntou quais são as contraindicações? Isso. As contraindicações, na realidade, não tem nenhuma, só se tu tiver alguma alteração dentro do útero, que você não pode estar usando. Né? E aí vai ter o teu ciclo hormonal normal, quando você usa um DIU não hormonal, né? Que são os de cobre com prata. Tá, que faz essa morte que tu falou ali. E falando agora, só puxando o gancho do DIU, do Mirena, agora também existe eu digo que é o filho do Mirena. O Mireninha. É o Mireninha, o Cailinha, que ele é a metade da dose do Mirena. Também libera um pouquinho de hormônio por dia e dura 5 anos. E qual que é a diferença do Mirena para ele, né? O Mirena faz com que a grande maioria, entre em amenorreia, ou seja, ela não vai menstruar ou menstrua muito pouco. E o Cailinha faz com que você menstrue. Então, aquela mulher que quer viver o seu ciclo menstrual, que precisa ver a menstruação, pode optar pelo Cailinha também. Entendi, que é o outro. Tem uma aqui que eu achei bem interessante, Me chama Adriana. Minha filha tem 14 anos, teve a primeira menarca em dezembro. Sim. Ela está cheia de cravos, o rosto bem machucado. A pergunta é, anticoncepcional ou dermatologista? Dermatologista. Por que anticoncepcional? Por que a primeira opção tem que ser um anticoncepcional? Quando uma mulher menstrua, quando ela tem a menarca,
ela demora até 2 anos para regularizar esse ciclo, porque o eixo hormonal ele é imaturo. Tá. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, às vezes ela vem com muita menstruação. É uma fase de alteração hormonal bem importante. Então o que tem que fazer? Tem que acolher essa menina, tem que conversar, tem que informar ela, né? Então, para não ter medo também da menstruação ou de uma eventual cólica. Entendi. Então, a melhor opção é cuidar da pele com a dermatologia. Tá, tem uma aqui, ó. Me chamo Vanessa, tenho 32 anos, sou do Alvorada, tomo pílula anticoncepcional há 4 anos e queria saber se posso emendar as cartelas. Será que faz mal ao organismo da mulher? Não, é como eu falei, é um ciclo. Quando você toma um anticoncepcional, ele é um ciclo artificial. Então, se você emenda ou não emenda, não quer dizer, não vai mudar, ou não vai mudar em nada a parte hormonal, sabe? Porque quando você toma uma cartela de 21 comprimidos, faz um intervalo de 7, ou você toma de 24 comprimidos, faz um intervalo de 4 dias e no 5º dia inicia outra cartela, o que vai estar menstruando, ela é artificial, não é o seu ciclo. Entendi. Então não tem como a gente saber, as pacientes pensam, nossa, será que eu menstruo muito, será que eu menstruo pouco? Entendi. Não tem como saber se você não parar de usar o anticoncepcional. Tá. Tem uma pergunta da Zélia. Quem tem problema de enxaqueca, a pílula é prejudicial? Sim, a pílula, o estrogênio que está na pílula combinada, depende da pílula, né? Tá. Se é uma pílula combinada com estrogênio e progesterona, sim, ela é uma das... o estrogênio pode ser a causa da enxaqueca. Tá. Então tem que trocar o método. Tá. Nosso tempo está acabando, acho que vai dar tempo para mais uma. Quem tem nódulos benignos no fígado e cisto hemorrágico, pode tomar pílula? O ideal é não tomar, porque vai evitar de passar alguma coisa pelo fígado, né? Quanto menos medicações ingeridas, melhor. Então, dá para trocar de método. Tá. Pode usar um implante hormonal, que existe só um no mercado, então eu posso falar, o Implanon, que é diferente de chip da beleza, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E também pode ser usado daí DIUs, né? Injetáveis, mas não, o ideal seria não ingerir nada. Tá, a última rapidinho que eu achei bem interessante, quanto tempo após o parto já devo tomar o anticoncepcional? E existem anticoncepcionais específicos para o pós-parto. Os DIUs podem ser usados, implante hormonal, injetável trimestral por causa da formulação, né? E você pode estar iniciando uma pílula, falando nisso, específica para amamentação, 30 dias pós-parto. Tá. Lembrando, gente, que a vinda da doutora aqui não substitui uma consulta médica. Lógico. É sempre bom lembrar. Então, se você tem algum tipo de dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, marque com a sua médica, doutora. Muito, muito obrigada. Obrigada. Já temos outros assuntos mais para frente que a gente estava falando aqui.